Olá, boa noite. Boa noite. Bispos do Brasil em preparação para a Assembleia Geral. A expectativa para o início do encontro do episcopado em Aparecida. Saúde integral dos padres é tema de debates na próxima Assembleia Geral da CNBB. Dia Mundial da Voz. Campanha nacional alerta para os cuidados com garganta, cabeça e pescoço. Presidente convoca reunião para discutir medidas de prevenção à violência nas escolas. Na reportagem sobre o período Jurássico. Museu da História Natural mostra espécies de dinossauros encontrados no país. E os detalhes do presente concedido à Canção Nova. Relíquia da Beata Isabel Cristina poderá ser venerada no Santuário do Pai das Misericórdias. O Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. Começa amanhã em Aparecida a edição de número 60 da Assembleia Geral dos Bispos da CNBB. Nossa reportagem foi até o Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida acompanhar os preparativos para este evento relevante para a Igreja no Brasil. Quase tudo pronto para um dos momentos mais significativos para a Igreja no Brasil. Estar aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida se reveste ainda de uma beleza maior. Ajuda ainda mais no andamento da Assembleia pela oração do povo de Deus, a proximidade com os seus pastores. 60 Assembleias Gerais em 70 anos de história da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O encontro tem o propósito de garantir benefícios para a evangelização. Essa é a 22ª Assembleia que eu venho todos os anos. Portanto, eu vi um pouco a transformação da Assembleia desde o tempo de Itaici, depois Pelegrina, fomos a Brasília e agora Aparecida. Estando aqui, a gente sente como pulsa o coração da Igreja no Brasil. Todos os anos, o Episcopado Brasileiro se reúne aqui em Aparecida para a Assembleia. Em 2023, no entanto, ela será diferente. 4 novos membros que irão ocupar a presidência da CNBB serão eleitos por meio do voto. O mesmo vale para as 12 comissões da conferência, que também contarão com novos presidentes. O mandato vai até 2026. É um momento muito importante e a assistência do Espírito ela é presente o tempo todo. Serão indicados também os 2 bispos que vão representar o episcopado junto ao Sínodo dos Bispos em Roma e também aqueles 2 bispos que vão acompanhar o CELAM. Então são muitas votações, um total de 60 escrutínios se os eleitos não saírem no primeiro ou no segundo escrutínio. Centro de Eventos organizado é a garantia de que os trabalhos aconteçam da melhor maneira, sem deixar de lado um serviço essencial. Aqui no Centro de Eventos a gente monta um posto de atendimento especial médico, então fica médico, enfermeiros. Aqui eles conseguem fazer atendimentos de consulta clínica, fazer um exame. Então todo o atendimento necessário que ele precisa e que seja facilitado para ele durante os dias da Assembleia, a gente consegue proporcionar aqui. Como diz o nosso querido Papa Francisco, né? Na pedagogia do encontro é quando a gente olha olho no olho, coração no coração. E aqui o abraço retorna depois de uma pandemia que deixou a gente ausente. O presidente Lula convocou uma reunião para discutir ações de prevenção da violência nas escolas. Assunto para Brasília com Ronaldo da Silva, que traz mais informações. Ronaldo, boa noite. Muito boa noite também para você e para todos aqueles que nos acompanham agora em tantos lugares do Brasil. A reunião entre representantes dos 3 poderes, estados e municípios, ocorreu no Palácio do Planalto. O Ministério da Educação anunciou a liberação de recursos para a implantação de medidas de segurança no ambiente escolar. As autoridades do Executivo, Judiciário, Legislativo, governadores e prefeitos debateram as formas de prevenção aos ataques em escolas brasileiras. O grupo de trabalho do governo federal propôs 3 ações de curto prazo: elaborar recomendações para as escolas, oferecer formação virtual para professores e diretores escolares e fornecer incentivo financeiro para a contratação de profissionais. Todos precisamos nos envolver para garantir segurança às nossas crianças e jovens nesse país.
O Ministério da Educação também anunciou a realocação de recursos destinados ao ensino para a adoção de programas de saúde mental nas unidades escolares. As autoridades concordaram sobre a necessidade da criação de normas e punições rígidas para combater a disseminação de conteúdos violentos na internet. A proposta prevê a inclusão das regras no projeto de lei que ficou conhecido como PL das Fake News. Que cada pai, mãe, tio, tia, avô e avó é responsável por acompanhar esta invenção divina, mas ao mesmo tempo ocupada por maus valores, chamada internet. Nós precisamos, de uma vez por todas, determinar que o que não pode ser feito na vida real, no mundo real, não pode ser feito no mundo virtual. Para o presidente Lula, a escola não pode ser transformada em uma prisão. E a participação da família é fundamental para combater a violência no ambiente escolar. Não vamos transformar nossas escolas numa prisão de segurança máxima que não tem solução. Nem tem dinheiro para isso e nem é politicamente correto, humanamente correto, socialmente correto. E a Procuradoria-Geral da República pediu ontem a prisão do senador Sérgio Moro por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. A decisão repercutiu entre os parlamentares que criticaram o pedido feito pelo órgão. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputada federal Bia Kicis, defendeu o ex-ministro da Justiça e afirmou que, abre aspas, o artigo 53 da Constituição prevê imunidade parlamentar para quaisquer palavras, votos e manifestações, fecha aspas. O deputado federal Gustavo Gayer também comentou o assunto e classificou a ação de surreal. O deputado federal Marcel Van Hatten criticou a decisão da Procuradoria-Geral de pedir a prisão de Moro e afirmou que jamais se curvará à injustiça. Em um vídeo postado nas redes sociais, o parlamentar se defendeu, afirmando que o vídeo foi publicado fora do contexto, com o objetivo de colocá-lo contra a Suprema Corte. Na última sexta-feira, pessoas inescrupulosas publicaram na internet vídeos editados com o único objetivo de me indispor contra o Supremo Tribunal Federal. Naquela ocasião eu disse à imprensa que os vídeos haviam sido retirados do contexto. Após a divulgação do vídeo em que Moro faz insinuações sobre o ministro Gilmar Mendes, a vice-procuradora-geral da República solicitou a condenação do ex-juiz. Lindora Araújo argumenta que o senador caluniou o ministro do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhe falsamente a prática do crime de corrupção passiva. Outros parlamentares concordam com a atitude da Procuradoria-Geral da República. O senador Humberto Costa afirmou que a reclamação de Sérgio Moro é uma piada. A ministra Carmen Lúcia será a relatora do processo. Caso a Justiça concorde com a denúncia do Ministério Público, o senador poderá ser preso após o processo. E agora, atenção, você que vai fazer o Enem 2023. Os estudantes já podem pedir a isenção da taxa de inscrição. Os pedidos de isenção no site do Enem são voltados a estudantes que estejam cursando o último ano do ensino médio em escolas da rede pública, bolsistas integrais em rede privada, alunos com renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio ou com declaração de vulnerabilidade econômica inscritos no CadÚnico do governo federal. Este ano, o INEP disponibiliza versões em libras e em braille do edital de isenção e da justificativa voltadas a participantes com deficiência. O Enem 2023 está marcado para o mês de novembro e o prazo para pedir a liberação da taxa de inscrição vai até o dia 28 de abril. De Brasília, Aline Campelo para o Canção Nova Notícias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou a sessão do Congresso Nacional, convocada para hoje à tarde, em que deveria ser lido o requerimento de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar os atos de vandalismo de 8 de janeiro. Nós vamos chamar, então, a repórter Camila Castro, que está no Congresso Nacional, e explica os motivos desse adiamento. Boa noite, Camila.
E a todos que nos acompanham. Para os parlamentares da oposição, havia quórum suficiente para abrir a sessão do Congresso, mas integrantes da esquerda conseguiram adiar a instalação da comissão parlamentar de inquérito dos atos do dia 8 de janeiro. Mais de 130 parlamentares, entre deputados e senadores, estavam presentes. Mas, durante a reunião de líderes do partido, aliados do Planalto atenderam ao desejo do governo e remarcaram a sessão para quarta-feira da semana que vem. O presidente Lula é contrário à criação de um colegiado para apurar os atos de vandalismo. Ele considera que o governo tem os instrumentos necessários para investigar esses crimes. Para o presidente do Senado, o pedido dos governistas para o adiamento se deu porque foi apresentado hoje a proposta que garantirá a margem orçamentária para o pagamento do piso da enfermagem. O projeto que será apreciado junto com os que já estão na pauta. Um outro assunto aqui em Brasília é que o Supremo Tribunal Federal começou a julgar na madrugada de hoje se torna réus os acusados de participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro na capital federal. Até o momento, até o final da tarde, 2 ministros já tinham votado, ainda restam o voto aí de outros 8 ministros. Entenda melhor na reportagem como este julgamento está acontecendo no STF. Vamos ver. O julgamento começou no plenário virtual 100 dias após os atos antidemocráticos que provocaram prejuízo de 26 milhões de reais nas sedes dos 3 poderes. O primeiro a votar foi o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, que optou pela aceitação da denúncia da Procuradoria-Geral da República, ou seja, para que os 100 primeiros denunciados se tornem réus. Moraes classificou as ações como gravíssimas e inconstitucionais. A votação fica aberta até às 11h59 da próxima segunda-feira, 24 de abril. Se as denúncias forem aceitas, o processo será iniciado. Nesse caso, um eventual julgamento sobre a condenação não tem prazo para ocorrer. Depende da coleta de provas e depoimentos, alegações da defesa e da acusação e outros procedimentos de praxe na ação penal. A Procuradoria-Geral da República denunciou mais de 1.300 pessoas. A Corte decidiu priorizar as acusações contra os manifestantes que ainda estão presos preventivamente. E das informações de Brasília, nós vamos agora então para a capital paulista, porque a partir de amanhã o Episcopado Brasileiro estará reunido em Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Por isso, São Paulo, com Elane Gomes, que traz as informações sobre este evento importante no âmbito da Igreja Católica. Boa noite, Elane. Olá, boa noite a vocês aí nos estúdios em Cachoeira Paulista e uma boa noite para você que nos acompanha. A Assembleia Geral, que tem início nesta quarta-feira, vai até o dia 29 de abril. Entre os temas que estarão no centro das discussões está a saúde integral de padres, bispos e religiosos. Problemas como ansiedade, depressão e transtornos de ordem psíquica são cada vez mais comuns entre membros do clero. Sobre este assunto, nós preparamos 2 matérias especiais. A reportagem é de Sidney Fernandes, Antônio Matos e Rodrigo Tedesco. Cansaço, desânimo, tristeza, irritabilidade e falta de esperança no futuro. A depressão é uma doença silenciosa considerada pela Organização Mundial da Saúde como o mal do século XXI. O Brasil é o país com maior incidência de quadros depressivos da América Latina. 12% da população já apresentou algum diagnóstico de depressão, segundo o Ministério da Saúde. Qualquer um pode mergulhar nesse tipo de crise. Até mesmo aqueles que muitas vezes são vistos como imunes a doenças de ordem psíquica, como a depressão, a ansiedade e outros distúrbios. O religioso, o sacerdote, a religiosa é completamente afetado por aquilo que a sociedade vive também. Porque esse padre é padre para quem? Para o povo, para a sociedade. E eles estão vulneráveis a problemáticas da ordem mental como qualquer outra pessoa. Ela é uma vida um pouco mais
complexa, porque ele precisa abrir mão de algumas naturalidades da vida do ser humano, da ordem de alguns comportamentos que ele se propõe a abrir mão daquilo em prol da sua semelhança com Deus, para ser instrumento de Deus no exercício da consagração. E isso faz o corpo sofrer um pouco mais. Além das questões biológicas, fatores como sobrecarga de trabalho, falta de interação social e convívio familiar podem potencializar crises de ansiedade, depressão e casos mais graves, como agir contra a própria vida. A formação de padres ou religiosos demanda por um tempo específico, justamente para atingir o equilíbrio físico, psíquico e espiritual. No entanto, mesmo que se tenha uma formação qualificada, o consagrado não está imune às enfermidades do corpo e da alma. Aos 48 anos, Padre Clayton, da Diocese Paranaense de Ponta Grossa, abraçou de tal forma os trabalhos pastorais que não tinha tempo para cuidar de si. A pessoa que está num quadro assim, ela percebe algo, ela não se dá conta de que aquilo está num quadro de anormalidade, né? E ela dificilmente ela pede ajuda. Eu não pedi ajuda. Eu só fui ao meu bispo quando eu percebi que eu não estava mais conseguindo administrar meus afetos, os trabalhos, o sono, a alimentação, a irritabilidade. Eu não tinha mais vida, né, de espiritualidade. Eu fui ao meu bispo de um dia para o outro e eu disse a ele que eu queria deixar o ministério. E amanhã você vai conferir como a igreja está cuidando da saúde integral do clero e o que você pode fazer para ajudar seu sacerdote. Hoje é Dia Nacional do Livro Infantil. A data foi escolhida porque nesse dia, em 1882, nascia o escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil brasileira. E um dos livros mais lidos do mundo, a Bíblia, ganhou uma tradução para crianças indígenas. Como disse o poeta Mário Quintana, ler é dar asas à imaginação. A idade que ama sonhar, imaginar, também gosta de estar com um livro. Pesquisa Retratos da Leitura do Instituto ProLivro revela que 48% das crianças brasileiras de 5 a 10 anos leem porque gostam. Que essa leitura é que vai fazer toda a diferença para o processo de aprendizagem dessa criança. E também o olhar dela de reflexão, de autonomia. Incentivar a leitura na infância é uma atitude de pais e professores. A gente tem que buscar pelo interesse. Então, às vezes, uma criança de 2º ou 3º ano procurar um livro que tenha mais super-herói. Quando a gente fala da escola, essa leitura tem que vir com um processo lúdico. O livro mais lido no Brasil e no mundo, a Bíblia, também faz parte do cotidiano de muitas crianças. Para tornar essa leitura ainda mais acessível, em 1979, a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, a ACN, lançou uma versão da Bíblia para crianças, que é distribuída de graça, via impressa e online. Quando a gente pensa nas crianças, a gente pensa logo em alimentação saudável, em entregar. E por que a gente não pensa no lado espiritual, num nutriente mais saudável do que a palavra de Deus? E claro, a gente precisa adaptar a linguagem dos pequeninos. E é para isso que a gente tem a Bíblia adaptada não só com as ilustrações, com o formato do texto, mas também na língua das próprias culturas, dos próprios povos, que precisam ainda hoje ouvir a palavra de Deus. Até agora, a ACN já lançou 193 traduções da Bíblia da Criança. A mais recente inclui o texto adaptado para línguas indígenas. Para a tribo Saterê Mauê, por exemplo, já foram entregues milhares de exemplares. Hoje, eles são 12 mil Saterê Mauês na região e o padre Henrique Hugues percebia que eles tinham essa sede da palavra de Deus na própria língua. Eles não tinham uma tradução ou não tinham ainda nenhum escrito bíblico com uma tradução fiel. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias, agora para falar sobre saúde pública, porque os casos de dengue e chikungunya aumentaram em 2023.
O governo federal informou que as ocorrências cresceram mais de 40% em todo o país em relação ao ano passado. Isso mesmo, Reinaldo. E em Sergipe, a coleta de pneus é uma das ações para impedir a proliferação do mosquito Aedes aegypti. De acordo com o Ministério da Saúde, até o mês passado, os casos de dengue no Brasil cresceram 43,8%, em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as ocorrências de chikungunya aumentaram 97%. O governo federal incentiva a prevenção. Uma das iniciativas de Aracaju, em Sergipe, é a coleta de pneus que não são mais usados. Para amenizar todo o impacto ambiental e principalmente na saúde pública, né? O excesso de calor e as frequentes ocorrências de chuva propiciam um ambiente adequado para a reprodução destes insetos. Eles podem acumular pequenas poças de água ou até grandes, dependendo da quantidade. E essas poças de água nós sabemos que ela é crucial na reprodução dos vetores. Os pneus são depositados em diferentes locais da cidade, como nas ruas e calçadas, mas o material é encontrado com frequência em terrenos baldios. Além da poluição visual que causa, tem esse problema ambiental. Justamente com a Insub, nós temos o papel de fazer essa coleta por toda a capital. Nossa equipe chegou no momento em que esse homem descartava o material. Hoje a gente pega 500 pneus por dia, aproximadamente 120 mil pneus por ano. A prefeitura disponibilizou 6 lugares para o descarte correto de pneus para reciclagem. Os pneus comprados na espera do caminhão ficam no local fechado, ou seja, se tiver chuva no local, não vai acumular água, o que pode ser a proliferação dos vetores da dengue, da chikungunya e do zika vírus. A coleta dos pneus também ajuda na preservação do meio ambiente, já que o processo de decomposição na natureza pode levar até 600 anos. Na Bahia nós temos uma fábrica que faz a reciclagem dos pneus, dando destinação correta para eles. Quarta-feira de instabilidades em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Vamos ver como vai ficar o tempo em todo o Brasil. Uma frente fria que se formou na região do litoral de São Paulo influenciou o tempo no Mato Grosso do Sul e no Paraná. Nessa quarta-feira, a instabilidade segue firme em algumas áreas do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Já no Paraná, a chuva dá uma trégua, porém o avanço de uma massa de ar polar no sul do país, atrelada à circulação de ventos de moderada a forte intensidade, provocam queda das temperaturas no estado. A capital paranaense, por exemplo, deve amanhecer com 13 graus e à tarde a temperatura pode chegar aos 21 graus. Nas outras áreas do país, os temporais persistem, principalmente sobre o norte, em algumas áreas do território nordestino, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo. O alerta para transtorno se concentra nas áreas afetadas daqui do Sudeste. Bom, vamos ver como vão ficar os termômetros em algumas capitais do Brasil. Cuiabá atinge máxima de 30 graus, 31 em Palmas e 24 graus em Goiânia. Reinaldo? Vamos falar de conhecimento e cultura. É provável que você tenha assistido a desenhos e filmes de dinossauros, mas nem imagina que eles habitavam a região do Vale do Paraíba. Pois é. Um projeto oferece informações de como esses animais gigantes e assustadores têm relevância na formação e na evolução do mundo. As espécies foram extintas há mais de 65 milhões de anos, mas se engana quem pensa que não estão no meio de nós. O projeto Trilha dos Dinossauros, do paleontólogo e professor da USP, Luiz Eduardo Anelli, traz essa iniciativa. E muitas pessoas me perguntam, Anelli, onde eu posso levar meu filho para conhecer dinossauros, para ver esqueletos? E foi pensando nisso que nós bolamos a Trilha dos Dinossauros. É uma nova alternativa de turismo, né, para o paulistano, para os paulistas de modo geral. Viajar pelo interior, conhecendo museus, conhecendo os dinossauros brasileiros e não só isso, a pré-história brasileira também. Com o objetivo de popularizar o patrimônio científico e cultural pré-histórico brasileiro, a Trilha dos Dinossauros estará em 24 cidades no estado de São Paulo. Uma amostra abriga mais de 2.000 espécies no acervo do Museu de História Natural de Taubaté. Os estudantes, as crianças conhecem muito bem dinossauros, mas
principalmente dinossauros norte-americanos e europeus. Quando se fala em dinossauros brasileiros, as pessoas param um pouco, mas tinha dinossauro no Brasil ou não tinha? Tinha, e no nosso caso aqui, na nossa região, nós estamos vivendo em cima de um afloramento fossilífero, de uma bacia fossilífera. No Brasil foram encontradas 54 espécies de dinossauros. Esse é o Purosaurus, maior crocodilo do mundo, que viveu na região da Amazônia Ocidental e pesava cerca de 15 toneladas. Já o Parapsornis brasiliensis é uma ave carnívora que viveu na região do Vale do Paraíba há cerca de 23 milhões de anos. O mundo está sempre em transformação. Nós precisamos aprender a cuidar desse mundo, não? Hoje o ser humano acelera as mudanças do mundo como nenhum animal fez. É exatamente isso que a exposição proporciona ao visitante. A sequência cronológica da Era Jurássica destaca os principais fósseis que contam a história evolutiva do planeta. E depois de uma exposição dessas, que tal participar de um leilão e arrematar o esqueleto de um Tiranossauro Rex gigante? Pode acreditar, a peça foi comprada por um valor milionário. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido por 30 milhões e meio de reais, o esqueletão aí de 11 metros e 60 centímetros de comprimento e 3 metros e 90 centímetros de altura. A identidade do comprador da peça, com 293 ossos diferentes, não foi divulgada. Mais de 50% dos ossos originais são de outros 3 Tiranossauros Rex dos estados americanos de Montana e Wyoming. O restante da estrutura é de gesso e resina epóxi, que substituem os ossos que não foram encontrados. Também pudera. Acredita-se que o Tiranossauro Rex aí tenha só 67 milhões de anos. Em comemoração ao Dia Mundial da Voz, celebrado esse mês, a campanha nacional da Voz é realizada anualmente. Pois é, este ano a iniciativa se juntou à campanha Julho Verde para alertar a população dos problemas de voz e garganta e tumores da área da cabeça e do pescoço. A campanha vai até 31 de julho e será realizada em diversos hospitais públicos e privados do país. Ela tem a finalidade de orientar pessoas com mais de 40 anos, que sejam fumantes ou ex-fumantes, no sentido de diagnosticar precocemente tumores da região da cabeça e do pescoço, na região da boca e da garganta e outras regiões associadas. A Organização Mundial de Saúde aponta que em 95% dos casos, os tumores descobertos na fase inicial podem ser curados. Por esse motivo, a campanha reforça a importância do diagnóstico precoce. Um paciente com um tumor inicial, ele é tratado mais facilmente, mais rapidamente, com menos sequelas. Por isso, é importante buscar ajuda médica ao perceber alguns sintomas. Rouquidão, alterações na voz por mais de 15 dias, pigarro frequente, dor na garganta, feridas na garganta que não cicatrizam, dificuldade para engolir e ou respirar. Raquel não pensou 2 vezes e procurou um hospital quando sentiu um incômodo no nariz. Foi assim que ela descobriu o tumor. Aí, de repente, o sangue desceu do nariz, né? Aí saiu aquele sangue, bastante sangue. Aí eu peguei e fui pro U. Aí, no último, eles mandaram eu procurar um torrino. Aí foi onde descobriu, né, o tumor. O Brasil apresenta 8 mil casos de câncer de laringe por ano e 25 mil ocorrências de câncer de boca. Mais que oferecer o diagnóstico precoce, um dos focos da campanha é a prevenção. Ela está intrinsecamente ligada à interrupção do hábito ou evitar o hábito de fumar. Os interessados podem fazer o agendamento pelo site. Em Belo Horizonte, a campanha está sendo realizada no Centro de Especialidades Médicas da Santa Casa. Aquele que tiver uma lesão e demandar um tratamento a seguir, ele será encaminhado para a secretaria para poder iniciar seu diagnóstico definitivo com biópsia e tratamento. Pois é, importante cuidar e fazer esse trabalho de prevenção buscando atendimento médico. E agora a gente fala da nossa campanha do projeto Dai-me Almas, porque amanhã começa em Aparecida a Assembleia Geral do Episcopado Brasileiro. Por isso,
As informações, reflexões dos bispos, você vai acompanhar durante a programação e também no Canção Nova Notícias diariamente até 29 de abril. Isso só é possível porque sócios, amigos, benfeitores nos ajudam diariamente com as suas doações. Vejam só, nós estamos com 50% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas deste mês. A Canção Nova conta com a sua participação. Utilize a chave do Pix e doe pelo pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por abraçar essa missão com a Canção Nova. Na sede da comunidade Canção Nova, o Santuário do Pai das Misericórdias foi agraciado com uma relíquia de 1º grau da Beata Isabel Cristina. O fragmento do osso da Beata Mineira foi entregue hoje ao reitor do santuário. Agradecer ao bom senhor Donival por essa generosidade de vir até nós aqui trazer essa relíquia e também a história, a vida dessa santa que é tão provocante para os nossos jovens. Durante a celebração da missa, uma outra relíquia foi exposta no altar. Todos que vierem aqui olhar para o testemunho da Beata Isabel Cristina, contemplando e venerando a sua relíquia, pode então pensar, eu também posso ser santo, porque a santidade é graça de Deus a ser correspondida por todos nós. Isabel Cristina foi beatificada em dezembro de 2022 na cidade de Barbacena, Minas Gerais. O martírio foi reconhecido pelo Papa Francisco após quase 2 décadas da abertura do processo. O próximo passo é a comprovação de um milagre para a canonização. A jovem foi assassinada em 1982, aos 20 anos de idade. O santinho que nós trazemos dela, como beata, traz aqui 15 rosas, lembrando não só da sua cidade de origem, que é a cidade das rosas, Barbacena, mas lembrando das 15 facadas dela. Ela traz nas mãos o lírio, símbolo da pureza, da castidade, a palma, o símbolo do martírio, e no dedo dela um anel de terço, para lembrar que ela, quando foi encontrada morta, ela estava com esse anel no seu dedo. Ela era devota de Nossa Senhora da Virgem Maria. Então, que ela interceda pela nossa juventude e pelas nossas famílias. A relíquia de 1º grau poderá ser venerada pelos fiéis no Santuário do Pai das Misericórdias. Sempre ficará guardado no nosso relicário aqui do santuário e nas datas da beatificação dela ou da possível data da santificação, a gente traz ela aqui e coloca ela aqui ao lado do altar para que as pessoas também possam venerar. E com essa notícia, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e às 10h30 você assiste ao PHN. Uma ótima noite a você. Boa noite, paz para você.